Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à segunda temporada do podcast Gestão 360, um guia de sucesso empresarial. Eu sou a Patrícia Claro, sou advogada especializada na área trabalhista e mentora de gestão empresarial, mas uma gestão voltada à integração holística do seu negócio. Aqui hoje nós vamos iniciar essa segunda temporada com um tema muito interessante que ultimamente aí tem sido a dor dos empresários, das empresas, uma adequação que vai ter que ocorrer até aí o meados de maio. Mas aqui eu quero deixar quem vai compor esse bate-papo aqui com a gente, trazendo aí toda a sua expertise, trazendo a sua experiência lá do chão de fábrica, lá dos tribunais da vida, do judiciário, e conjuntamente a gente vai aí traçar o que seria o mínimo desses conceitos e como isso deve impactar as organizações a partir de maio. Então, eu divido esse episódio com o meu querido companheiro, sócio, Dr. Fabiano. Sejam bem-vindos aí, vamos para cima, né? O episódio de hoje vai estar fantástico, tem muita coisa bacana e nós vamos falar sobre risco psicológico. É a segurança psicológica do trabalhador, né? No final acaba envolvendo isso. E para compor a mesa com a gente aqui também nós temos a Maria, que tem a empresa aí de segurança do trabalho, né, Maria? Eu sou a Maria, da Barbosa Seg Consultoria. E a partir de maio, as empresas vão ter que medir, aferir os riscos psicossociais. Então, assim, eu sempre já estou falando com as empresas não esperar maio chegar. E já começar a fazer essas aferições. E não esperar maio estar chegando para fazer esse tipo já de levantamento dentro das empresas. Exatamente. Então, nós vamos começar. Primeiro, eu gostaria de fazer uma contextualização, até para quem está aí nos acompanhando, que não se atentou a isso. Existe uma norma regulamentadora que ela já, na verdade, ela estabeleceu um prazo de adequação para as empresas e esse prazo de adequação ele finaliza em 25 de maio. Ou seja, a partir do dia 26 de maio deste ano, as empresas poderão, né, sofrer fiscalização dos órgãos competentes, Ministério Público do Trabalho e outras ações que são oriundas de responsabilidade tanto administrativa quanto judicial. Aqui é importante a gente entender quais são esses fatores de riscos psicossociais. Mas antes de adentrar em propriamente o que são esses riscos psicossociais, eu quero fazer uma contextualização. Em que pese existir uma norma nova, né? Então a gente tem uma impressão que esse conceito ele é novo. Dá-se a entender que a partir de agora que a gente vai se preocupar com a saúde do trabalhador. E não é isso. Na verdade, o direito à saúde, ele já é um direito já há muito tempo, né? Ele é, inclusive, um direito fundamental, está lá previsto na nossa Constituição. Ele faz parte da segunda geração dos direitos, no qual é dever do poder público atuar em cima dessa saúde do trabalhador. Ele está intimamente ligado à dignidade da pessoa humana. Então, só por esse arcabouço jurídico, constitucional, a grande proteção ela já existia. O que não se existia era, de fato, expressamente e regulamentado o que seria, primeiro, esses riscos psicológicos e como fazer a gestão desses riscos, que é isso que a norma traz. E isso existe uma diferença. Uma coisa é eu identificar, outra coisa é eu gerir os riscos, né? Então, quando a gente fala na gestão de algo, significa que eu tenho que identificar, que eu tenho que mapear, que eu tenho que rastrear, que eu tenho que fiscalizar, que eu tenho que monitorar e tenho que prevenir. Então, de fato, isso sim é uma gestão. Assim como existe já a gestão dos riscos físicos, químicos, ergonômicos e agora catalogados os riscos psicossociais. Então, só para entender que já existia uma obrigação da empresa em zelar pela saúde desse trabalhador, só que agora ela está expressa.
Ela está regulamentada. Então, a gente vai primeiro aqui entrar, acho que é importante a gente dizer o que seriam esses fatores de riscos psicossociais e como que a gente, na prática do dia a dia do trabalho, a gente pode visualizar. E eu acho que aqui a maior angústia, né, das empresas, eu vou falar agora pelo lado do empresário, é como identificar isso no ambiente de trabalho. Né? Se você até hoje não se preocupou em olhar para o seu ambiente, com certeza, a partir de agora, inclusive, é uma obrigação legal e regulamentada. Então, como que eu olho? O que eu tenho que observar? Quais são os fatores que eu devo considerar para, de fato, chegar à compreensão que é um risco? E, especialmente, como graduar esse risco? E a gente, quando a gente fala em graduação, seria eliminação, seria, se não for possível eliminar, como mitigar, ou seja, como de reduzir os impactos. Então, a hora que a gente vai para essa gestão desses riscos, todos esses elementos são extremamente importantes. Então, vamos começar aqui, Maria. Primeiro entender, né? A gente pode explorar um pouquinho o que é risco psicossocial. Então, o risco psicossocial, fizeram uma pergunta esses tempos atrás para mim, né? Que o governo ele está obrigando as empresas a implantarem esse tipo de avaliação, mas para dar custo para nós, né, para o empresário. Aí eu fui em defesa do governo. Não sei se vocês viram o vídeo, mas eu fui em defesa do governo. Falei, não, o governo simplesmente, ele pegou da NR17, porque o risco psicossocial já está dentro da NR17. Só que ninguém se atentava sobre os riscos psicossocial dentro da NR17. O que ele fez? Por causa dos afastamentos, que teve muitos afastamentos em 2023, se eu não me engano, o índice foi muito alto por psicológico, afastamento para a parte da mental. Na verdade, são aquelas com CID-F, né? Isso. Só para o pessoal que está assistindo aí entender. Ele fez o quê? Ele pegou, fez uma balanço lá e viu que a maioria dos afastamentos eram todas pessoas que trabalhavam em empresas, eram registradas. Então, ele fez um balanço e colocou dentro dessa NR1, porque a NR1, quer ou não, ela é a primeira, né, do nossa norma regulamentadora, e ele colocou na NR1 sobre a obrigatoriedade das empresas monitorar sobre esses riscos. Só que o que acontece? Eles estão batendo muito na segurança do trabalho sobre esses trabalhos, sobre esse problema. Mas o que eu venho a falar é que nós vamos lá fazer o levantamento, mas se as empresas não pegarem o seu time, que eu falo, que é a CIPA, o RH, os líderes, e fazer reuniões e começar a analisar os absenteísmos que está tendo, os turnover que está tendo dentro das empresas, eles não vão resolver. Porque as empresas estão fazendo o quê? Eles estão colocando, eu até falei isso daí, não adianta fazer meditação em funcionário dentro das empresas. Nós vamos chegar nas medidas. Não adianta fazer, porque tem que resolver o problema. Eles estão fazendo o quê? Maquiando o problema. Então, a partir do momento que o funcionário volta naquele local, que é o local onde está sendo tóxico, que a gente sempre fala que é um lugar tóxico, o funcionário vai voltar a ficar doente novamente. Na verdade, eles não focando em resolver a causa, né? Não resolve. Na Legal, verdade, aqui, então, assim, para pontuar, risco psicossocial é tudo que acontece dentro da empresa que afeta a saúde mental e psicológica, emocional do trabalhador. Eu falo que não afeta, piora. Não, eu posso não ter nada, né? E lá no meu ambiente eu adquirir. Ou eu posso já ter uma predisposição e lá no meu ambiente eu agravar. Né? Então, tem duas coisas. Quando a gente fala em risco, a gente tem que entender que a lei, a norma regulamentadora, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho melhor dela, ela atua em 3 níveis. E isso que as empresas têm que se atentar. Por isso que não vai adiantar ticket vale terapia. Não. Né? Porque a gente tem que trabalhar na causa raiz. Porque lá a norma, o princípio que está, se você ler tudo aquilo lá, o que você tem que guardar? Guarda esses 3 níveis. É isso que vai fazer a diferença de você, de fato, cumprir a norma e mais do que cumprir. Porque a gente acha que isso é um benefício só para o trabalhador, né? Isso é um benefício para a empresa. Sim. Porque a gente vai também, daqui a pouco, aprofundar melhor os benefícios da empresa e investir nessa saúde emocional do trabalhador.
Então, os 3 níveis que a norma quer garantir é o primeiro nível da prevenção, o segundo nível da proteção e o terceiro nível, o suporte para o trabalhador que já está acometido já está afetado mentalmente ou emocionalmente. Então, na hora que você olha para o seu ambiente de trabalho, como eu vou trabalhar a prevenção? Aí entra as fases de diagnósticos, né, de mapeamento, de rastreio. Como eu vou trabalhar na proteção? Aí entram as condutas, os projetos, a elaboração de procedimentos, a escuta desses As colaboradores, ferramentas, as né? ferramentas. Ferramentas. E o suporte, ou seja, já está doente, que suporte que eu vou oferecer a esse colaborador? Que daí valeria o sentido do ticket vale terapia. Porque agora, o que está acontecendo? Eu andei pesquisando e a gente vê muita barbaridade. Nossa. Né? É como se fosse, igual eu falo assim, eu falo o circo, né? Então vai vir um palhaço dentro da empresa, vai ficar fazendo palhaçada para todo mundo dar risada e achar que é aquilo ali que está resolvendo, né? Eu até ouso dizer que nada adianta um vale terapia se o colaborador está sofrendo, por exemplo, um assédio. O que vai adiantar ele tratar isso na terapia se a causa raiz está lá dentro, né? Então, é como se você fosse, de fato, enxugar gelo. Não vai resolver o problema. E não é isso que a norma vem para garantir. E, como bem pontuado pela Maria, essa norma ela nasce de um anseio, né? Eu falo que o direito ele vem após a necessidade da sociedade. Então, primeiro se tem um problema para depois criar-se uma norma, um regulamento ou uma lei. Então, ela vem, e isso se acentuou, né? A saúde mental do colaborador, ela deu vamos falar, explodiu no nível pós-pandêmico. Então, teve-se um aumento, assim, considerável. E alguns estudos que eu li, tem uma projeção, né, daqui até 2030, as doenças do CID-F serão responsáveis, as primeiras responsáveis pelos afastamentos. Então, o que o governo quer? E quando a gente fala na norma, ela é constituída por representação, tá? Então, não foi uma norma só instituída pelo governo, não foi uma norma só instituída pelos trabalhadores e nem só pelos empregadores. É a junção das 3 que constitui uma comissão e essa comissão que faz os estudos e os meios de se resolver esse problema. Então, ela vem, essa norma, para acalentar um anseio da sociedade. Porque, de fato, se isso acontecer, se essa estatística, de fato, chegar a concretizar, significa que os nossos ambientes estarão em breve improdutivos. Né? É um custo, então, né, a mais para é um custo muito grande, muito alto. Aí a gente tem quais são os custos, né, que a gente pode dizer? O absenteísmo, presenteísmo, a alta rotatividade, baixa produtividade. Então, tudo isso impacta onde? Na sobrevivência da empresa. Né, na longevidade dessa empresa. Então, investir nesse ambiente é o que vai fazer com que as pessoas ali, de fato, extraiam o seu melhor. Né? Então, aqui eu queria conversar um pouquinho em como caracterizar esses riscos. Tá, então, eu disse que é tudo aquilo que pode afetar a saúde mental e emocional do trabalhador. Que situações podem afetar? E em que situações? O que acontece dentro da empresa, as possibilidades que pode desencadear esses fatores. A gente traz, como é que fala? Das empresas mesmo que acontece. Sim. E é que a reunião que eu tive com a empresa, que eu vou pontuar, que eu pontuei a empresa, eu vou falar a mesma coisa para vocês. A partir do momento que a empresa já está ciente do que está acontecendo, ela vai ter que fazer algo para mitigar aquilo. O que acontece é assim, as empresas, a maioria dos funcionários, eles têm aquela mania de colocar apelidinhos maldosos para alguns dentro da fábrica. Então, eu falo assim, no primeiro momento, até que vai.
Só que tem uns que eles começam a continuar com aquilo. E eu falo assim, gente, vocês não sabem como o funcionário está vindo. Você não sabe como a pessoa está vindo de lá de fora ou da casa dela. Vocês não sabem como que está a situação da cabeça dela. Então, chega um momento que eu falo que nem esse copo d'água. Vocês vão falando e vai enchendo. Que nem o exemplo dessa menina foi essa história. O funcionário, ele tinha o costume de brincar com ela. Ele tinha o costume. Só que aí ele falou dessa forma com ela se sentiu ofendida e foi chorar para a empresa, pedindo para a empresa mandar ela embora. E a empresa falou assim, mas mandar embora por quê? Aí ela explicou. Aí eu expliquei para a empresa. Falei, então, só que a brincadeira, ela foi vindo. Uma gota que derrubou, transbordou. E foi nesse momento que ela se sentiu ofendida e foi falar com a empresa. Então, eu falo assim, brincadeiras maldosas dentro das empresas, apelidos, outra coisa que eu vejo muito que afeta mentalmente o ser humano também. As pessoas das empresas é aquele favoritismo que fala assim, aquele funcionário trabalha melhor do que aquele. Porque quem tem que fazer essas pontuações é os líderes. Nós, a segurança do trabalho, vai só mensurar com a equipe, com o RH, com o pessoal da CIPA, a parte de afastamentos, que nem os atestados de afastamento dos funcionários, vai ser crucial agora. Eu estou pegando atestado sem CID já, porque é óbvio que não é obrigatório pôr. Só que você já percebe que nessa empresa, os funcionários em si, eles estão doentes mentalmente. Porque cada dia um chega com atestado. E todos sem CID. Você entendeu? E é um custo para a empresa, Sim. porque ela perde na mão de obra, ela não consegue fazer a entrega para o seu cliente no prazo correto, e eles têm a perca, e é onde o dono da empresa perde a cabeça, que nem o que você daí perdeu a cabeça. O jeito que eu fui lá hoje, eu fui tentar amenizar um pouco o lado do funcionário da empresa. Que nem eu marquei uma reunião segunda-feira para conversar com o pessoal. Entendeu? Eu não sei se você percebe também, Maria, o que eu tenho percebido um movimento muito grande no seguinte sentido, de, por exemplo, cobrança excessiva em cima do trabalhador. Não a cobrança normal, aquela que não é cobrança mapeado. mais firme, a cobrança um pouco mais rigorosa, né? Metas, você coloca metas às vezes para a pessoa inatingível, que a pessoa não consegue, aí você promete um bônus para ela, E não cumpre. mas você coloque... E às vezes não cumpre porque a pessoa também não consegue cumprir. Se uma pessoa produz 50, você vai falar para ela, não, se você produzir, por exemplo, sei lá, 60 está dentro de uma média, agora não, você produz 50. Olha, se você produzir 150 peças, eu te dou um bônus. Mas é uma meta que, às vezes, o trabalhador não tem como conseguir bater essa meta. Não. E isso acaba gerando ansiedade e frustração. Ansiedade e frustração. Ansiedade e frustração acaba desaguando lá também no CDF, né? Sim. Na verdade, o que a gente... do que eu pesquisei, a gente vê dois grandes fatores que contribuem, né, para gerar esses riscos. A gente tem a questão da gestão, ou seja, como essa empresa é concebida, como ela é gerida, como ela é arquitetada, como ela é administrada, como ela é operacionalizada. E também a gente tem como as pessoas se relacionam. Então, a hora que a gente faz o cruzamento, então eu acredito que se você quiser começar um mapeamento de riscos, são essas duas vertentes que você vai ter que considerar. Porque quando a gente vai, por exemplo, cobrança de meta, né? E aqui, depois a gente vai falar o que não é risco psicossocial, porque é uma coisa que as pessoas também não estão esquecendo de falar. A gente vai falar o que é risco e a gente vai falar o que não é risco. Meta, ela é um procedimento, ela é uma ferramenta de gestão e tá tudo certo. Mas aonde que ela se caracteriza num fator de risco? Na hora que a gente coloca a questão do excesso, na questão da arbitrariedade, na questão de você colocar uma meta, sem inclusive até você analisar os seus indicadores, o seu passado. É o rigor excessivo, O rigor né? excessivo. Então, aqui a gente está falando do que excede a normalidade. Então, meta é uma ferramenta de gestão, cobrança é ferramenta de gestão. Então, você entender que isso faz parte do jogo, beleza. Agora a gente está falando do que extrapola. Então, quando a gente vai para esse mapeamento desses riscos, é importante a gente considerar essas duas vertentes. Porque eu, com o meu colega, eu tenho uma tratativa de desrespeito. E isso era ignorado durante muito tempo pelas empresas. Não era nem observado, nem visto. É frescura. Ou nem vê mesmo, ou nem chega, né? Eu comparo isso, assédio hoje, moral.
e sexual dentro das empresas com bullying da infância. É a mesma coisa. Só que nós, quando éramos criança e as outras crianças faziam bullying com a gente, o que a gente fazia? Eu mesmo era uma pessoa que eu só chorava, eu não ia pra cima. Só que adulto é diferente. O adulto é diferente, ele não vai chorar. Tem uns que vai pra cima, né? E a gente não tinha um conhecimento Não também, né? tinha. Hoje você tem um conhecimento do que é a prática do bullying, por exemplo. É a Então, mesma coisa. o assédio é a mesma assédio, coisa, né? Hoje é eu assim. comparo os dois. Só que precisa- eu falo assim, gente, nós temos que entender que quando éramos criança era um jeito, vocês são adultos, vocês têm que entender que um tem que respeitar o espaço do outro. É que nem a placa pare. Para que serve o pare? É para respeitar o próximo. E a mesma coisa nas empresas. Tem que ser respeitado. Só que o problema é que não há respeito entre as partes. Começa com uma simples brincadeira, né, que eles falam saudável, E depois vai passando do e limite, depois né? vai passando do limite. Exatamente. E assim, o que os empreendedores têm que entender disso? Que a saúde mental do colaborador e emocional, ela afeta o seu bolso. É prejuízo. São pessoas improdutivas. A gente até, às vezes a gente fala dos atestados, né, dos afastamentos. Mas, inclusive, hoje a gente tem o problema do presenteísmo. O que seria o presenteísmo? A pessoa está presente no trabalho, mas não executa, não consegue se conectar ao trabalho. É o famoso corpo presente, mas a cabeça só Deus sabe onde está. E isso você não consegue extrair o melhor dele. Automaticamente você tem lacunas no seu meio de produção e você nem sabe. E o que é pior, às vezes essas lacunas você entende que as pessoas não estão dando conta e você começa a contratar. Quando, na verdade, as pessoas que estão ali é que não estão conseguindo produzir. E se você tivesse uma atuação preventiva, você conseguiria corrigir isso e não precisaria, inclusive, onerar ainda mais a tua folha. Então, entender que investir na saúde do seu colaborador vai ser o elemento central da sua gestão, inclusive da sua gerência sobre o ambiente. E tem estatísticas, até eu vi uma pesquisa norte-americana, que quando a empresa que investe, né, em saúde do trabalhador, o retorno, vamos falar, num cenário mais conservador, o retorno é de 30%. Então, você consegue melhorar a sua produtividade em 30%, e o melhor cenário, 50%. Do que foi investido, que é o ROI, que eles chamam, né, o retorno sobre investimento. Então, isso não é custo, isso é investimento. Porque aqui, quando eu vi essa frase, eu fiquei impactada, né? Lucro sem bem-estar, a conta fecha no seu presente, mas explode no futuro da sua empresa. E daí a gente entra a questão da própria saúde, da medicina, dos afastamentos, passivo trabalhista, que só está gerando. E daqui a pouco isso daí vai estar tudo desaguando aí na Justiça do Trabalho, E porque também hoje... na previdenciária, viu, doutor? No FAP vai também contabilizar. Entendeu? Pois é. E a empresa, ela paga por isso, Sim. né? Vai Na hora que contabilizar os na hora que afastamentos tem o agora. afastamento, na hora que tem um acidente. É muito custo. Tudo isso gera imposto, É. né? Digamos assim, você não investe aqui, mas você vai ter que pagar imposto ali. Então, é melhor, com certeza, você atuar dentro do seu ambiente. Aqui, nós vamos falar um pouquinho, entrar um pouquinho na questão da própria legislação. E eu acho que daí a Maria ela vai contextualizar bem para a gente, né? Então, entender que a saúde mental dos colaboradores, investir nelas não é custo, e sim investimento. E até hoje, se você não se preocupou em tangibilizar isso, em mensurar, em medir, inclusive isso virar até um indicador dentro da sua empresa, é um momento muito importante para você começar a desempenhar. Porque isso vai melhorar a sua gestão. Não é simplesmente uma adequação à norma. A norma, gente, pode parecer, mas lei é aliada. Lei não é inimiga. Lei vem para potencializar e eu garanto que o empresário, a empresa que entender isso, ela vai estar na frente. E a gente tem tanto a NR1, né, que fala propriamente da regulamentação desses riscos, né, como a gente tem também uma lei, a lei
14.831 de 2024, que é uma lei de incentivo, né, uma certificação, o selo da empresa, o selo verde, né, que a gente às vezes menciona, da saúde mental do colaborador, ou seja, aquelas empresas que investem. É lógico que ela tem requisitos para ser cumpridos, mas isso, inclusive, também é uma vantagem competitiva. Então, você atrelar o que uma lei está determinando, mas olhar para ela com os benefícios que ela pode trazer, isso é muito importante. E outra coisa que eu acho que vale a pena a gente comentar também, até pelo impacto que a gente sofre hoje da exposição das redes sociais, uma empresa hoje que ela tem um risco psicossocial não controlado, inclusive é um risco reputacional para a imagem da empresa. Às vezes a custo de você literalmente queimar sua marca. E não ter mais contratação. E não tem mais conserto. Então, vamos começar a falar um pouquinho o que de fato mudou com a NR1. O que ela estabeleceu? A gente vai falar substituição de documentação, então agora entra o PGR no lugar do PPRA. Que mudança significativa de uma documentação agora para outra, a seu olhar? O PPRA, ele era um programa também que já existia, mas ele já saiu já faz algum tempo. O PGR, ele é um programa de gerenciamento, você vê que já fala o nome, Programa de Gerenciamento de Riscos. O que significa? Que antes você tinha um programa. Sim, só que agora você tem que gerenciar. Só que agora você tem que gerenciar, não basta você ter um programa, você tem que fazer toda aquela atrativa da gestão dele, né? E isso, eu falo que o direito me ajudou muito isso. Quando mudou o nome, é porque o negócio mudou de figura. Sim. Né? Então, o que agora deve constar nesse PGR? Bom, eu vou falar o que eu estou fazendo já no meus PGR, que as empresas elas vão começar a fazer o monitoramento dos afastamentos, é assim que eu falo, elas monitorarem mesmo os afastamentos, as faltas, por que o funcionário não está faltando. Então, eu dimensiono já lá dentro do meu PGR sobre eu coloco no plano de ação. Só que o plano de ação, o que a gente fala? Para fazer esse tipo de trabalho, você tem que ir na empresa, coletar informações com os funcionários, para você mensurar no seu PGR como que está essa avaliação dentro dessa empresa. É que nem, por exemplo, um exemplo prático que eu falo, o risco biológico. O risco biológico, você não consegue... como fala? Medir, dosar ele, entendeu? A gente sabe que o risco está ali, mas você não consegue medir. Agora, o risco psicossocial é a mesma coisa. Como que você vai conseguir medir isso daí e dosar? É só fazendo as entrevistas com os colaboradores mesmo. Fazer entrevista com os funcionários, com frases chaves que eles vão responder para a gente, e a gente vai mensurar isso no nosso documento, qual é o risco, a probabilidade daquela empresa ter os afastamentos. Não é só pegar no RH lá os cartões de ponto e ver que o pessoal faltou e... Isso daí é posterior que vai no plano de ação. Como que vai ser feito, sabe? Como que vai ser feito esse gerenciamento. Mas o correto é a gente ir lá na fábrica, fazer o levantamento com os funcionários, eles vão apontar para nós. E aí você vai mapear. Aí é o que eu faço. Eles me trazem as informações e eu coloco no meu PGR a probabilidade que a empresa vai ter com aquele risco psicossocial dela. Então, vai ter lá o leve, médio ou grave. Se a situação for grave, que nem eu já peguei com situações graves, eu já peço para marcar reunião com o pessoal da CIPA, com o pessoal do RH. Junto primeiro com eles, pontuo o que está acontecendo, depois eu chamo os líderes, porque a maioria que vai foca no líder. A maioria vai no líder. E assim... quando a gente fala na fase, né? Então, o risco ele tem que ser prevenido, ele tem que ser identificado, ele tem que ser mapeado. Então, o que eu sinto que as empresas estão com dificuldade, e aí acho que vem muito ao encontro do que você falou, estão jogando para a segurança. Sim, né? Tá. Então, qual que é o problema? É jogar algo para o qual você não tem o preparo técnico para aquilo.
Então, você está Não. preparada para os riscos físicos, químicos, biológicos, até, vamos falar, quando tem uma questão de ergonomia, você entende alguma coisa, mas daí você já até chama outro profissional. Então, acho que é uma coisa interessante a gente entender. Em que pese o SESMIT, ele ainda não existe uma obrigatoriedade de compor um psicólogo, Não. né? E não existe nem E nem previsão de ter uma alteração. Existem ferramentas já que já estão aplicando. Mas isso, em que pese não existe uma obrigação legal para o SESMIT, mas eu acredito que as empresas vão ter que investir nesse profissional. Porque um outro problema também que eu estou vendo, e assim, muito sério, você tem algumas ferramentas da área da psicologia que podem ser atreladas, alguns testes. Sim. Mas eu estou vendo, inclusive hoje, conforme eu fui pesquisando, aí começa a aparecer os views para você. Eu estou vendo psicólogos falando os testes que são clínicos, O teste Copenhague, se eu não me engano, né? ele São é... testes clínicos, ou seja, usado para doentes mesmo, para quem está num processo de terapia, aplicando numa fase de identificação, para um ASO, por exemplo. Isso é muito prematuro, isso é assim, de fato, às vezes você atrai uma responsabilidade que não é isso que a lei está colocando, né? Isso seria, sei lá, no suporte, uma terceira fase. Então, só que o que acontece? Quando você faz o que você não deve, você esquece de fazer o que você deve, né? E no direito tem uma premissa muito, muito clara. Você tem que fazer o que deve. Porque não é você justificando pelo que o que você fez de excedente que você vai se eximir da sua responsabilidade primária. Então, acho que é isso que as empresas têm que começar a se atentar. E eu vejo uma dificuldade por falta de clareza. Quem vai ser esse profissional que vai poder, de fato, junto com você, mapear esses riscos? Que elementos devem ser considerados? E aqui vai uma contribuição. Dentro do que eu pesquisei, eu vi alguns indícios. Então, por exemplo, eu tenho lá uma das coisas que acontece isso, que é na conduta das atividades. O que quer dizer isso? São análises que você tem que fazer em relação à qualidade e à quantidade. Então, por exemplo, em termos de qualidade, é a complexidade daquela demanda. Para aquela complexidade, o trabalhador está preparado para desempenhar? Ele tem maturidade para aquilo? Isso é uma análise. Agora, para o quantitativo, a quantidade de demandas que ele tem para cumprir dentro daquela jornada está adequada? Então, são indícios de aonde você vai, de fato, pesquisar esses riscos. Porque é uma dificuldade do empresário, tá? O meio ambiente está ali, mas o que eu tenho que ver? Só tem que ver que o amiguinho está xingando o outro? Que o líder não, né, possivelmente está assediando? Por isso que vai ter que fazer todo esse levantamento dos afastamentos, junto com o pessoal do RH, com os atestados que está chegando, com as faltas que está tendo. Então, mas é mais do que Entendeu? você gerenciar afastamento. O gerenciamento do afastamento, querendo ou não, as empresas A maiores... CIPA vai ser muito forte. Muito importante. Porque quando eu digo assim, relacionar a tarefa à demanda, né, ao tempo, à quantidade, isso são análises que você tem que fazer no próprio desempenho da tarefa da atividade. Então, por exemplo, eu tenho um colaborador que ele foi designado para fazer essa demanda. Ele reúne as condições, porque esse é um outro ponto que causa. Às vezes a pessoa não está preparada para aquilo. E é o fato de exigir dela, daí por medo de perder o emprego, por receio de N coisas, ela não vai falar para você, eu não estou conseguindo desempenhar. Ela fica no estado de sofrência, né? Nesse estado de estresse. E isso desencadeia, e pode desencadear síndrome do pânico, o esgotamento, depressão, ansiedade, aí vários distúrbios em decorrência dessa saúde mental e emocional. Então, isso é uma coisa que as empresas vão ter que atentar. Está adequado? Está equilibrado? Quantidade de demandas também. Toda aquela demanda que essa pessoa... Porque a gente tem também isso eu vejo muito na pequena empresa, né? Você vê que você tem um quadro muito reduzido, muito enxuto, então acaba sobrecarregando, especialmente aquela pessoa que é mais, vamos falar, comprometida, mais dedicada. Só que ela, como ela é comprometida, como ela é dedicada, ela não vai recusar a demanda. Só que também isso pode gerar o excesso, né?
Ou também aquela pessoa que é submetida ao elastecimento, né, da carga de jornada, o excesso de horas trabalhando. Então, são esses indícios, esses fatores que devem ser considerados para você quantificar e qualificar que fatores e fatos estão imperando naquele ambiente de trabalho. Uma outra ideia, né, uma outra sugestão também, que deve ser considerado na hora dessa identificação, é a relação de esforço e reconhecimento. Então, o esforço que está sendo empreendido, ele está na contrapartida sendo reconhecido. E quando eu falo reconhecido, é remuneração financeira, valorização, reconhecimento mesmo. Então, isso também é algo que deve ser considerado. Porque se eu tenho um esforço muito grande e se eu tenho um ambiente que não me reconhece, isso também me leva a adoecer. Isso. E aonde cai no colo do líder novamente. Porque quem tem que dar os parabéns pelo esforço e o dinamismo do funcionário é ele. E o que eu vi, assim, de muito interessante, então, como chegar a uma equação equilibrada de tudo isso? E daí vem o que você colocou, como que você faz esse mapeamento, né? Ouvindo o trabalhador. É ouvindo. Ele está na ponta, ele está na operação, ele sabe identificar o que ele tem dificuldade ou o que ele não tem, o que ele está aguentando, o que ele não está aguentando. Então, você se usar, né, eu acho que por isso que a gestão 360 ela vai fazer todo sentido, especialmente nesse cenário, porque é você dar voz para quem, inclusive, pode trazer solução para você. Que são Né? eles. Que são eles, né? São os que estão sugestionáveis a isso, mas são também os que podem ofertar a solução. Por um bem do quê? Da empresa como um todo, né? Eu acho que ele diz bem que a assim. gente, assim, para um primeiro episódio, eu acho que a gente evoluiu bem no que é, né? E os impactos. E eu acredito que a gente vai ter que debater muito esse tema, para de fato a gente chegar à compreensão do que é, os seus impactos e como resolver isso na prática. E aqui a gente está falando, tem grandes empresas que têm vários profissionais envolvidos, tem vários departamentos que vão se debruçar e achar a melhor solução. E a pequena empresa? Como que a pequena empresa... Pequena e média, né? Pequena e média empresa vai dar conta disso? Sendo que é recurso de gente escasso, financeiro escasso, mas ela tem que se adequar, até por própria sobrevivência dela. A gente já falou, investimento em saúde não é custo, né? É investimento para dali melhorar você o melhorar. processo dela. Eu vejo que as pequenas e médias empresas é melhorar o processo. Responsabilizar cada um que tem que ser feito, sabe? E respeitar o próximo. E o próximo episódio a gente vai falar das ferramentas, né? O que a gente tem já disponível, que já existem outras leis que trazem essas ferramentas e agora a gente pode, na verdade, extrair o melhor delas. Eu falo que ferramenta, ela só é ferramenta quando você utiliza ela a seu favor e você consegue extrair o melhor dela. Porque quando a gente usa uma ferramenta para algo que não é apropriado, na verdade, você tem um prejuízo. Então, o próximo episódio ele vai ser dedicado a isso, as ferramentas. E nós vamos contar com convidados, vamos trazer gente aí da área da psicologia organizacional, a gente vai falar de cultura, a gente vai falar de implantações e de vivências mesmo, de pessoas que estão lá na lida do dia a dia, pessoas que tanto estão recebendo esses colaboradores fora do ambiente de trabalho para tratar, como propriamente a Maria que está lá no chão de fábrica, e aqui como o judiciário está atuando em tudo isso, né, as ações, a gente já tem muitas ações versando e debatendo sobre esse tema, inclusive muitos dos estudos que eu fiz através de uma sentença em uma ação civil pública movida em 2018, a sentença foi em 2020, então, assim, não é algo novo, né? É que agora a água bateu e a gente tem que sair nadando, né? Mas não é algo novo, mas o time chegou, o tempo urge e você, empresário, tem que se adequar. Os afastamentos devido ao CDF, se for CDF, vai cair no FAP das empresas isso daí.
Então, Vou nós falar tava- para a você, gente tava Maria, eu tô estudando pra caramba. A gente tava com um problema, na verdade, assim, por exemplo, você pega lá um vendedor que tinha meta, batia meta, outro mês batia meta e tal. E aí, eu até tenho um caso desse lá. Quando você entra e fala para o juiz que aquilo ele adquiriu dentro da empresa, a gente tinha ainda uma ausência de norma de prova. Como é que eu provava que aquilo era dentro da empresa? E agora, com essa NR, vai ficar mais fácil, porque o que que eu vou falar? Olha, eu quero saber se a empresa está cumprindo isso aqui, que está dentro da NR. Agora a obrigação é da Agora empresa. o jogo mudou. Agora o jogo começou a mudar. Então a pessoa vai falar para mim: eu sofria bullying lá na empresa, me colocaram um apelido, denegriram a minha imagem, o supervisor não fala comigo corretamente, me xinga, fala alto, grita no meio de todo mundo. E agora o que que eu vou invocar? Eu quero saber se a empresa tem políticas preventivas implantadas na forma da NR17. A questão vai ser na comprovação. Agora Como que a empresa vai instrumentalizar isso, que ela está fazendo o dever de casa. Então, não vai bastar ela fazer o dever dela, ela vai ter que comprovar. E como você comprova que você está fazendo que o coleguinha não xinga outro coleguinha? Empresa, chegou atestado, analisa o que está acontecendo. Lá, você vai pegar o problema que já está ocasionando no seu funcionário. Sim, então, mas o que acontece? Só que ninguém fazia nada. Então, mas na justiça, qual que é a lógica? Na justiça era assim, eu teria que provar como é que, se o reclamante pegou aquilo na empresa. Ele ficou doente, se ele já não veio com aquele problema. O ambiente ele tem que piorar a situação. Então, mas agora nós temos que saber o seguinte: se a empresa está cumprindo a política que está descrita lá na NR17. Então agora vai ficar melhor e mais fácil para trabalhar, tanto para um lado quanto para o outro, né? Se a empresa cumpriu o que está dentro da norma, tá tudo bem. Se a empresa não cumpriu o que está dentro da norma, é respeitar. É respeitar o próximo. Mete marcha!